(14h54) em São Carlos. Muito boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pela radiosanca.com.br e muito boa tarde para você que nos acompanha também ao vivo pela rede social, o Facebook. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse Sanca Resenha especial com o Éden, que ele é o auditor da Receita Federal de Piracicaba. Tire sua dúvida conosco, hoje nós vamos ter um bate-papo muito legal aqui. Antes de começar esse bate-papo, nós vamos ouvir um recadinho e a gente já volta. Rádio Sanca e você, juntos na web. Você sabia? Todos os meios de comunicação atingiram 50 milhões de usuários em tempos diferentes. O rádio levou 38 anos desde sua descoberta até sua popularização para atingir 50 milhões de ouvintes pelo mundo. A televisão levou 13 anos para atingir os mesmos 50 milhões de telespectadores. E a internet? Você sabe em quanto tempo ela conquistou 50 milhões de usuários? Apenas 4 anos. Em 4 anos, a internet se tornou um meio de pesquisa, divulgação, propaganda, contra-propaganda, denúncia, informação e entretenimento para todas as classes sociais. No PC, notebook, tablet ou celular, a internet está presente e cada vez mais acessível. Divulgar na internet é um ótimo negócio. São Carlos tem agora o mais moderno canal de divulgação, a Rádio Sanca Web, com programação digital alternativa e 24 horas no ar. Música e informação para você ver e ouvir onde você quiser, quando quiser, a qualquer hora do dia ou da noite. Use os meios mais modernos de divulgação e incorpore a sua marca ou empresa com a gente. Ligue 3374-1397 ou e-mail para comercial@radiosanca.com.br. Rádio Sanca Web. Compromisso com a notícia, compromisso com a informação, compromisso com você. (14h56) estamos de volta no Sanca Resenha. Estamos aqui, como eu disse para vocês, com o Éden, né, que ele é auditor da Receita Federal, o Éden Ribeiro, e estamos também com o nosso jornalista, o Luiz Gustavo. Quero cumprimentar primeiro o Luiz Gustavo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Ivan. Tudo bem? Bem, você? Tudo ótimo, graças a Deus. E quero cumprimentar o Éden Ribeiro, que veio aqui pela primeira vez visitar a Rádio Sanca e também tirar a sua dúvida, a nossa dúvida, que a gente vem a ter em relação a tudo que um auditor faz na Receita Federal. Bom, boa tarde, Éden. Bom, boa tarde, Ivan. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde aí aos amigos ouvintes e internautas, né? Realmente é uma satisfação vir aqui explicar aí alguns assuntos importantes para a comunidade em geral, né? E em termos de benefícios, importância do tributo, e realmente dizer que eu estou realmente muito impressionado com a estrutura, muito legal, muito bom, parabéns. Nós que gostamos da sua visita. Assim. Muito grato. Luiz Gustavo. Legal, boa tarde, Éden, mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. A gente fica muito gratificante, faz as palavras do Ivan, muito gratificante da sua presença aqui e será sempre muito bem-vindo, né? Eu acho que esse assunto, né, Receita Federal, impostos, benefícios, né, é um assunto muito dinâmico, um assunto muito complexo, né? Muita gente tem dúvida e não tem, pensa que sabe, não sabe. Eu acho que o importante, Éden, e amigos ligados aqui na Rádio Sanca, tanto pelo site quanto pelo Facebook, eu acho que o importante é você começar a nos esclarecer, por exemplo, um pouquinho da sua vida. Você é auditor há quanto tempo? O que o auditor faz? Fala um pouquinho para a gente começar esse bate-papo, Éden. Tá, eu sou auditor há 18 anos. Entrei, na verdade eu sou natural de Brasília, eu vim fazer faculdade aqui em 1991, fiz o Fiscar, e aí em 99 eu entrei na Receita Federal, e lá em Brasília trabalhei 4 anos e meio, já fui inclusive chefe nacional lá em Brasília, minha esposa é daqui, minha filha, e eu acabei vindo trabalhar em Araraquara, depois trabalhei 4 anos e meio em Araraquara, Piracicaba, Viracopos, São Paulo, e hoje eu estou em Piracicaba, né, mas
desde quando eu vim para o estado de São Paulo, sempre morei em São Carlos. Então, me sinto são carlense de coração. Legal. Né? Embora não seja de nascimento, mas eu me considero um são carlense de coração. Terra Vermelha. Exatamente. E desde sempre, desde 99, né? Minha vida profissional, grande parte dela, né, a maioria, foi como auditor da Receita em diversos cargos, né? E... Você sonhou com o seu sonho era ser auditor ou você não imaginava a auditoria para você? Não, eu trabalhei um pouco na área como engenheiro de produção, depois eu fui trabalhar no Correio como terceirizado, em 95 tinha muito disso, né? Não se fazia concurso e tinha terceirizado, fui trabalhar como terceirizado. E aí, por força de morar em Brasília é a terra dos concursos. Então acaba você fazendo concurso mesmo sem querer, né? E aí eu fui estudando e tal, enfim, e acabou, né? Eu acabei entrando na Receita Federal, entrei em alguns outros e acabei entrando na Receita Federal e estou lá até hoje. Né? Legal. E o seu papel, Éden? O que o auditor busca, na verdade, perante todo esse país? Vamos dizer assim, é regional, né? Você está em Piracicaba, obviamente, mas qual é o papel do auditor? A Receita Federal é uma casa enorme, maravilhosa em termos de trabalho, em termos de organização, e ela é muito setorizada. Eu tive a felicidade de trabalhar em vários setores, né, tanto nos órgãos gerenciais, como eu entrei, depois em órgãos mais de execução. Então, o papel do auditor, a função primordial do auditor é orientar, né? Até por isso eu estou aqui para orientar e explicar como a legislação, a importância do tributo, e, obviamente, na parte... A Receita ela é responsável pela arrecadação, né? Arrecadar os tributos federais e outras contribuições de terceiros, enfim. A arrecadação, a administração dos tributos, né? Como administra tudo que foi arrecadado, e a fiscalização. A fiscalização é responsável por trazer, aumentar a arrecadação, a contribuição voluntária das pessoas, né? Então, o tributo ele é fundamental para a manutenção do Estado. Então, a fiscalização ela existe para, de certa forma, reprimir ou orientar os contribuintes e buscar o cumprimento voluntário das obrigações por parte dos contribuintes. Né? Eu quero mandar um abraço ao Antônio Roberto Alfaro, a Paula Adriana França de Santa Eudócia, a Mari Ribeiro, a Danila Rosa Silva, a Lígia Okumura, o Doricicar, Estética Automotiva também ligado conosco, o Vander Okumura e tantas outras pessoas ligadinho conosco. Nosso muito obrigado. Você quer fazer pergunta para o Éden? Pode fazer. Só você escrever aí no Facebook ou através do site, pode fazer a pergunta que a gente pergunta para ele. E ele responde, viu? Não foge da pergunta, não. Não foge da raia, né? É isso aí. Estamos aqui para esclarecer, né? Legal. Ivan, fica à vontade. Posso seguir? Você segue? Então, vamos lá. Tem uma pergunta para você, Éden, que é o seguinte, né? Basicamente, quais são a função, você acabou de falar mais ou menos, né? O que faz um auditor, né? Que o Gustavo até perguntou, né? Mas as irregularidades são muitas nesse país, não são? Sim. Quais que você pode pontuar das irregularidades que você encontra aí quando você faz a fiscalização e tudo mais? Antes de falar do papel do auditor e desse assunto específico, né? Explicar que a casa realmente é muito grande, né? Tem não só o cargo de auditor da Receita, tem cargos administrativos, tem o cargo de analista também, que tem muita função, enfim, muito importante na casa, né? Então a Receita não é feita só de auditores, é um conjunto de categorias, né? Que se ingressa por concurso. Até brevemente deve ter um concurso, quem quiser já pode iniciar a estudar. Né? Ivan, é para você, eu tô brincando. Mas em termos de irregularidades, assim, o Brasil ele veio mudando com o tempo, né? Ele passou de uma escrituração em papel para uma escrituração de contabilidade eletrônica, né? Isso vem com o tempo para não causar problemas aí para as empresas e para os contribuintes, né? Então, desde 94, 95, a declaração de imposto de renda ela veio migrando do papel para digital, até chegou um tempo que ela foi totalmente digital. As irregularidades, diversos
problemas, né? Mas sobretudo em termos de sonegação, né? Sonegação, enfim. A Receita ela é muito focada na parte de sonegação, lavagem de dinheiro e tal, né? Entendi. Muito dessas ações que hoje são, né, que deram início até na Lava Jato e outras operações, né? Zelotes e muitas outras. Eu tive a grande felicidade de participar ativamente de uma operação chamada Pomar. Isso veio de laranja, que a gente encontrou uma série de empresas laranjas, né? É o que mais tem. É o que mais tem, laranja hoje em dia. Laranja. Só explicando para o leitor, a empresa laranja, ou a pessoa laranja, é aquela que se presta aí a esconder uma pessoa que está fazendo um crime. E nessa ocasião, essa operação Pomar, ela foi a de maior repercussão, a maior apreensão da Receita Federal em um único dia, né? Caramba! Então, a Receita ela é muito focada em termos de sonegação, porque, né, a arrecadação realmente ela é fundamental para a manutenção do Estado. Então, tem desde problemas no imposto de renda, né, empresas fantasmas, combate ao crime mesmo, né? E, enfim, a Receita, os problemas são, assim, infindáveis, né? Realmente... Mas, na sua opinião, por exemplo, quando entrou a parte eletrônica, que nós estamos falando aqui até de nota fiscal paulista, né? Na sua opinião, você acha que isso fez com que aparecesse mais pessoas sonegando impostos, por exemplo? Então, porque, na verdade, aquela questão de colocar o CPF, enfim, muita gente, por exemplo, o que mais arrecada é alimentação, por exemplo, a questão da porcentagem, né? O que devolve, o que fica para a Receita, enfim. Você acha que ali, quando começou essa parte eletrônica, apareceu mais pessoas sonegando impostos, Éden? O cerco vem se fechando, né? Tá. Isso é bom para o mau contribuinte, né? Então, aquele que está à margem da tributação, ele realmente fica com uma situação, está ficando acuado, né? Não está tendo muita saída de sonegar. Isso, por um lado, é bom porque favorece aquele que está, de certa forma, trabalhando corretamente, né? Mas a informatização, ela vem num crescente, né? De facilitar a fiscalização, né? E a identificação de ilícitos, né? Então, hoje, eu digo que eu conheço... Já fui gestor de sistema lá em Brasília, na época da Receita, e digo que, em termos de informação fiscal, à disposição do fisco, de polícia e tal, o Brasil não perde muito para quase nenhuma nação, né? Poxa! Hoje, praticamente tudo é eletrônico, cartório, carro, né? Então, Está muito parelho ali, não perde em nada aí para as outras nações, né? Nós lemos uma matéria esses dias, né, Ivan? Acho que ontem, né? Até comentei, né, com o Éden também, né? Que a Receita recuperou mais de 73 bilhões, Éden, em créditos tributários, né? O que isso significa, assim, né, para os ouvintes e telespectadores? O que significa essa recuperação da Receita nesse valor de mais de 73 bilhões de reais, Éden? A arrecadação ela é feita de uma parte espontânea e uma parte não espontânea, né? A parte espontânea é aquela que a população, as empresas regularmente, naturalmente recolhem sem grandes problemas e recolhem no dia a dia, e graças a tudo, né, no Brasil, e ao bom contribuinte, sempre foi relevante essa contribuição. Agora, tem uma outra parte que ela é uma arrecadação não espontânea, que é decorrente da ação de fiscalização, né? Então, esse valor, que foi noticiado ontem no jornal, ele veio cerca de 10% superior ao que vinha do ano passado. No primeiro semestre, né? Até isso, foi maravilhoso. Até, foi, né? Realmente. Então, são ações de fiscalização que acarretam, né, que terminam numa autuação, e essa autuação ela é convertida em uma arrecadação. Então, esse número ele vem crescendo, né, porque as ações elas estão sendo mais pontuais e buscam efetivamente a identificação do ilícito, né? Então, hoje, com toda a parte eletrônica, o ilícito tributário ele é muito mais rapidamente descoberto. Então, a gente tinha, há tempos atrás, empresas que deviam bilhões, né, que demorou-se muito para identificar esse problema de sonegação e tal, e até por isso
acabou chegando na casa de bilhão. Hoje dificilmente chega a isso, né? Os ilícitos eles são identificados com uma celeridade muito, muito rápida, né? E como é tudo eletrônico, as fiscalizações também são muito rápidas, né? Isso gera menos estresse para o contribuinte, né? Porque o fiscal não passa anos, né? Lá dentro da empresa, verificando, então é muito pontual e isso tem aumentado a eficiência do Estado, é o que a gente tanto busca, né? Fazer mais com o recurso que a gente tem, com pouco recurso que a gente tem no Brasil. O advogado Dr. Joner Neri está perguntando aqui o seguinte, por exemplo, São Carlos é uma cidade que possui muitas indústrias, isso é um diferencial em relação às cidades turísticas? Não, na parte de indústria, cada cidade ela tem a sua característica, né? Por exemplo, Brotas já é mais turístico. Mais turístico. Então, aí tem um outro perfil de arrecadação e outro perfil de sonegação, enfim, se for o caso. Não é, graças a Deus não estamos falando disso especificamente, mas tem... por exemplo, Araraquara é uma cidade um pouco mais comercial, tem um comércio mais forte, digamos assim, né, mais pujante em relação a São Carlos. São Carlos, por outro lado, tem uma diversificação muito grande. Você tem indústrias fortes, você tem um comércio também forte, você tem um setor de serviço forte, com empresas de tecnologia, né, a parte agropecuária. Então, isso dá o perfil de São Carlos, né, uma arrecadação mais abrangente. Sim, entendi. E ele está perguntando também sobre as empresas em si que aderem ao incentivo ambiental. Se tem um incentivo fiscal. A parte de benefício fiscal, eu não saberia dizer especificamente, porque ela é em função de alguns parâmetros empresariais, alguns parâmetros de localidade, né? Sim. Então, tem que ver exatamente qual que é a característica da empresa e qual especificamente o benefício que ela tem. Mas normalmente o Brasil ele tem diversos benefícios, porque vários setores eles têm que ser incentivados, né? E tem realmente que ter esse tipo de incentivo. A legislação no Brasil se fala muito que é complexa, né? Mas a complexidade ela é também quase irmã siamesa da justiça fiscal. Então, quanto mais complexo, claro, guardadas as devidas proporções. Mas a complexidade ela vem para dar uma singularidade na arrecadação. Então, se o imposto de renda ele é cheio de especificidades, é para que ele se adeque à realidade de cada um. Se fosse um imposto único em cima da renda, você teria pessoas em condições diferentes pagando o mesmo imposto. Mas você que é auditor acha que é complexa a legislação? Não, é assim... Você, na hora lá do trabalho? Assim, na verdade, esse termo complexo, ele tem dois sentidos, né? Ele tem a parte que você pode falar que ela é complexa, dando uma característica boa, em função da complexidade vir abarcar situações mais particulares, né? Agora, tem a parte que se fala que é complexa pela enormidade de tributos e de situações que pode... e da quantidade de leis também tributárias que saem, né? Então, nesse ponto, realmente, o Brasil está pecando um pouco, né? No sentido de ter muita alteração, né? O Código Tributário é lá da década de 60, né, 60, 70, e ele, de lá para cá, ele sofreu diversas alterações, né, inúmeras, né, milhares, para não falar milhões, né. São muitas leis que saem constantemente. Até tem um instituto aí no Paraná, salvo engano, Instituto de Direito Tributário, Brasileiro Tributário, alguma coisa assim, não me recordo o nome agora. Vou fazer essa injustiça com o pessoal desse instituto, que fala realmente, tem lá uma quantidade, eles têm um quantitativo de leis tributárias, normas, enfim, que saem diariamente, né? Isso acarreta uma dificuldade do contribuinte de acompanhar a legislação. Então, uma parte dos erros, né, que a gente encontra na atividade de fiscalização acontece realmente pela quantidade de leis e a pessoa, às vezes, faz mesmo por desconhecimento, né? E a gente tem, assim, na medida do possível, tentado interferir mais nas empresas que buscam
pagamento ilícito, né? A redução ilícita do tributo, né? Eu acho que essa complexidade aí, Éden, vem mais para o povão, né? Porque o governo, às vezes não, eu acho que eu tenho certeza do que eu vou falar, na minha opinião, não tem interesse em explicar ao povo realmente quais são, sobre essa complexidade da lei tributária, né? Então, eu acho que para o povão, o governo não tem interesse muito de explicar, não. Aí, graças a Deus, tem pessoas como você, na Receita, que vêm hoje, por exemplo, querer explicar um pouquinho, né, um pouco da tamanha enormidade que são as leis, para o povo entender um pouco mais sobre os tributos, imposto de renda e tantas outras formas, né? Sim. O que acontece é assim, o Brasil tem uma característica curiosa, porque a legislação ela é realmente complexa, dada a quantidade de leis que tem, mas ela também traz muitos benefícios e que as pessoas normalmente não vão atrás. Sim, né? sim. Eu ia entrar no assunto agora, até desculpa te cortar. Aliás, é uma atividade nossa, nobre, inclusive, que é a primeira a orientar. Então, a gente, como auditor, como funcionário da Receita, não precisa ser auditor, mas qualquer servidor, ele tem a função primeira de orientar. E uma das razões, talvez a principal que eu esteja aqui, é justamente mostrar como o cidadão ele tem que se inteirar mais da legislação tributária, porque a gente às vezes critica que o tributo é elevado, mas também não usa os benefícios que a lei dá. E assim são benefícios que às vezes o dinheiro está lá disponível e a pessoa não vai atrás, né? Sim. Então, às vezes é fácil falar que o tributo é isso, tributo é aquilo e tal, mas às vezes está à disposição e a pessoa não usa, né? O mais fácil aí que a gente vê no dia a dia é o PIS, né? Muita gente não sabe que tem o PIS, o PIS fica parado, volta para o governo e a pessoa não pega o PIS na Caixa Econômica Federal. Sim. Mas continue, desculpa. Não, mas por exemplo, você bem falou em relação ao PIS, mas não precisa dizer que está no jornal todo dia, né? É a questão do FGTS, também, né? Que a pessoa tem à disposição o FGTS para sacar. Tá bom, às vezes a pessoa não queira sacar por alguma razão, que eu acho muito difícil. Mas a maioria realmente não vai atrás, né? Do saque do FGTS, do PIS, que o dinheiro está lá, leva o cartão cidadão, leva a identidade, saca na hora e leva em dinheiro. Sim. Né? Então, realmente, tem muitos benefícios que as pessoas realmente não vão atrás. Uma das razões da gente estar aqui, justamente, aproveitando aí a audiência de vocês e divulgar para a população em geral, traduzindo, talvez, para o cidadão comum. Né? A Lucineia Alves, muito obrigado. A Aline Pires, o Nelson Hilário, Daniel Canossa, a Pati Garbelotti, a Elza Pires, a K. Bianchi, nosso muito obrigado. Bastante gente curtindo aí e ouvindo. Tem gente que tem vergonha de fazer pergunta e só assiste, né? Pode fazer a sua pergunta, viu? Fique à vontade. O Éden está aqui para... contra a parede. Não vai perguntar da Lava Jato, que ele não estava lá, viu? Mas, o Éden, você comentou, para quem não sabe, nós fomos almoçar semana passada, né, Ivan? E você comentou de uma coisa muito importante sobre essa questão que muita gente não sabe que tem o benefício, às vezes tem um valor lá para ser retirado e não sabe. Como é que essa pessoa tem que proceder, Éden? Como é que quem que ela tem que procurar? Esse valor está lá? O que é esse? Que nome se dá a esse objeto aí que muita gente não sabe o que é, Éden? Sim, por favor. Deixa eu pouco fazer meu comercial aqui. Fique à vontade, claro. Eu falei rapidamente da minha atividade. Eu sou fiscal, sou auditor há 18 anos, mas eu também já dei muita aula, palestra, enfim, e sou, antes de tudo, um estudioso disso, né? Ótimo. A gente tem que estudar muito para a gente começar a cobrar e ensinar. Então, por conta de tanto estudo, né, a gente acaba identificando situações que a maioria da população não tem conhecimento. E, em função disso, eu criei um site no começo do ano, e até não divulgo muito, que a gente está ainda colocando algumas matérias e tal, chama leãoamigo.com. Um amigo aí que quiser entrar, né, leãoamigo.com, o A sem o tio, obviamente, e lá tem aí algumas matérias interessantes em relação a benefício. O que a gente normalmente encontra, né, que a população praticamente toda tem direito, né? E muita gente que não tem direito. Por exemplo, o crédito da nota fiscal paulista, que é o ICMS lá. Então, muita gente fala assim, eu não ponho o CPF na nota, então não tenho direito e tal. E curioso que mesmo você não colocando o CPF na nota, ou não pedindo para colocar CPF na nota,
Algumas compras, ela tem o CPF por obrigação de ser colocado na nota. Tipo a compra de um celular. Tipo a compra de um celular, de um eletrodoméstico, que normalmente está vinculado à garantia, ou realmente a legislação exige, né? No caso de celular, por conta de roubo, não só o CPF tem que ter, mas o e-mail e tal, né? Até para rastreabilidade e para outros assuntos. Então, já vi muita gente que fala assim, não põe CPF, não tem direito e tal. Eu falo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cadastro aqui na Nota Fiscal Paulista e tal, e as pessoas se surpreendem. Às vezes eu vi esses dias uma pessoa, até do meu círculo familiar, né? Não foi o caso que mas senão o pessoal já está lá. Já está lá. Tinha R$457 para receber. E depois que ele fez o cadastro no site, em 5 minutos foi feito o cadastro, depois que ele fez o cadastro no site, ele apareceu lá 457, já era um crédito disponível para ele resgatar, ele colocou a senha, deu ok, pronto, estava na conta. Né? Mas deixa o povo entender, e eu também. Uma coisa é a Nota Fiscal Paulista que tem o crédito dela lá. Isso. A outra coisa é esse crédito aí da Receita, que a pessoa entra no site da Receita, é isso? Para se cadastrar? Não, então, são vários créditos. Esse da Nota Fiscal Paulista é simples, né? Às vezes você não coloca você fala para os ouvintes aí, interessante isso. Às vezes você não coloca o CPF da Nota Fiscal Paulista. Você quer CPF? Não quero. Mas às vezes você, inadvertidamente, você vai comprar um celular, alguma coisa que exige o CPF, que a pessoa normalmente pede o documento, anota o CPF, você nem está sabendo, porque é a obrigação dele anotar. E esse crédito vai para o servidor do Estado. Agora entendi. Né? E aí você tem direito lá de resgatar esse valor. Então tá lá. Se você não tem o cadastro, corra na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, faça, porque muito provavelmente você tem direito a alguma coisa, né? Esse familiar seu foi pela Nota Fiscal Paulista que ele entrou e pegou o crédito. Isso. Outra também que é muito comum em cidades como São Paulo, por exemplo, como outras cidades, né? Tem às vezes você vai num shopping ou vai em algum local e para no estacionamento, no shopping, por exemplo, para no estacionamento. Então, a partir dali você paga, ele pega o seu CPF e já acredita no seu CPF um percentual do ISS, o Imposto sobre Serviço da cidade de São Paulo, que está disponível, né? Então, e você não sabe, às vezes você recebe por e-mail lá a nota fiscal e depois de um tempo você vai fazer o cadastro na Nota Fiscal Paulistana, e vai ver que tem um percentual considerável lá, né, para resgatar. Às vezes não é muito dinheiro, em função das vezes que você vai a São Paulo. Mas qualquer coisa é válida, porque é mais, não é menos, né? Então tem isso. Mas tem outros, uma série de outros benefícios que a gente até... Eu entrei aqui no site da Secretaria de Fazenda, eu não tenho nada para receber, porque eu já peguei tudo. Que é a restituição mesmo da Nota Fiscal Paulista. Mas é uma pergunta que eu te faço, Éder, que é o seguinte: por que quando a gente vai comprar determinado produto, restitui muito pouco para a Nota Fiscal Paulista, e tem produto que você compra pouquinho também e vem bastante? Por exemplo, uma vez eu fui no Tiquinho, aqui em São Carlos, na Casa de Doce, comprar, mas veio muito, veio doce, veio bastante. Aí eu fui comprar um material de construção, veio quase nada. Quer dizer, você vê a diferença das coisas. Por que isso, essa diferença enorme? A Secretaria do Estado de São Paulo, né, a Cefaz do Estado de São Paulo, e todas as secretarias, normalmente, dos estados, né, todo começo de ano ela solta normalmente, comecinho, no final do ano, ela solta um ato normativo, uma norma, enfim, colocando os setores e o percentual que restitui. Né? Então, quando foi criado o sistema da Nota Fiscal Paulista, realmente vários setores davam um valor considerável, né? Entendi. E normalmente você consegue o retorno maior naqueles produtos que são mais tributados, né? Por exemplo, a comida, alimentação, perfume, enfim, você consegue fogos, né? Mas todo ano ele vem, tem lá uma variação, eles colocam, né? Tiram setores, dão outro setor. Por exemplo, combustível não dá muito, porque a tributação é muito... Mas consome bastante. Cerveja consumo bastante e não vem. Eu não tomo cerveja, então não sei. Eu também não tomo. Se tiver ninguém para não tomar. Mas acontece realmente
Por exemplo, agora, da nota fiscal paulista, eu tive uma grata surpresa, e às vezes a pessoa acha que não tem direito, porque realmente eu não tinha o costume de colocar o CPF, né? Casa de ferreirismo de pau, né? Com certeza. No fiscal não colocando. Mas logo no começo, que eu realmente aquilo estava no começo e tal, e eu não colocava. E eu passei a colocar e eu vi que eu tinha lá, devo ter mais ou menos uns R$20, né? E nem dei muita trela para aquilo e tal, muita importância. Até que um dia eu vi numa notícia, olha, vai estar disponível lá o crédito, pode baixar e tal. E quando eu fui baixar, eu tive uma grata surpresa, eu tinha R$1.221. Pagou o IPVA do carro. E era R$21 de crédito e R$1.200 de um sorteio, que eles tinham sorteio. É verdade. Eles tinham sorteio. No caso do município de São Paulo, agora o crédito ele foi modificado, né? Então, quando você tem lá, põe lá o CPF numa indústria, um serviço, qualquer numa empresa de serviço, já não tem o crédito. Mas agora você concorre a R$1 milhão. Olha. Então você pode ter uma grata surpresa de ser um agraciado aí com R$1 milhão. Consultar até a nota do do milhão. Então tem assim, tem esses benefícios também, né? Ô Éden, continuando no âmbito da nota fiscal paulista, ela mudou, acho que esse ano, né, o ano passado, o finalzinho do ano passado, que antigamente, na verdade, o contribuinte ele tinha direito ao crédito a cada trimestre. E hoje é a cada semestre. Por que isso aconteceu? É questão de custo mesmo? Enfim, porque eu vou receber só daqui 6 meses, né? O crédito está liberado, né? Então mudou acho que de trimestral para semestral, né? Sim, eu gostaria que você explicasse um pouquinho isso. Não é assim, sabido por todos, né, que o Estado brasileiro, né, e os estados da nação, São Paulo, Minas, né, e alguns mais ainda, estão sofrendo com uma crise terrível, né? A gente vê notícia aí que é a pior crise desde 1929, quando teve a grande quebra da Bolsa de Nova York lá nos Estados Unidos, que foi uma repercussão mundial. Então, por conta disso, o Estado de São Paulo e todos os outros, eles vieram restringindo um pouco os créditos, né? Então, de um tempo para cá, realmente as notas não têm dado tanto crédito assim, né? Por força de contenção de arrecadação, enfim, né? De contenção dos benefícios e do aumento de arrecadação. E também um prolongamento, um adiamento do crédito, né? Então, foi por conta da crise e outros motivos também, mas basicamente por conta da crise. 14 milhões de desempregados, não tem fluxo de dinheiro no comércio, vamos dizer assim, diminui, né, os tributos, automaticamente você acaba aumentando o prazo de entrega dos créditos. O ICMS é o grande tributo nacional, digamos assim, é o ICMS, de longe, né? É o que sustenta aí os estados e boa parte dos municípios, porque 25% do ICMS, ele volta para o município, né? Então, se você faz uma compra aí numa Casas Bahia ou num Tiquinho, por exemplo, você tem um ICMS incluso ali. Então, se der R$100 de ICMS, R$25 é para o município de São Carlos. Vem para a prefeitura. Vem para a prefeitura e imediatamente, assim, tem claro, imediatamente, mas logo em seguida, assim, não né? Sim. Um cronograma de pagamento. Sim. Então tem essa repercussão. E o ICMS, ele é muito afeto e muito vinculado à atividade econômica. Então, se as pessoas compram menos, o ICMS tem uma queda absurda de arrecadação, né? E o ICMS, ele é de circulação de mercadorias, né? De venda, enfim, né? De serviço de telecomunicação e de transporte. Então, são normalmente, né, dos 3 que eu falei, o serviço de transporte e a circulação de mercadoria é muito afetado com a crise econômica, né? Então, por isso que os estados têm sentido, né, tem sentido mais. E além disso, né, a gente sabe que numa crise, né, as empresas tendem a pagar menos tributos, né? Força da atividade, até por questão de sobrevivência, né? Mas o que, obviamente, não é correto, mas é um fato que a arrecadação vem caindo. Como você acabou de dizer, pelo fato das empresas quererem sobreviver um pouco mais, elas sonegam um pouco mais, né? Porque os impostos são muito altos nesse país, né? Você deve até saber, se souber, por favor, nos fale que posição que o Brasil está em termos de
arrecadação de impostos, deve estar lá em cima entre os primeiros, né? Porém, esses impostos, o seu Michel Temer aí, seu governador Geraldo Alckmin, não volta para o cidadão. Nós vemos aqui São Carlos, a cidade toda esburacada, nós vemos planos do governo federal que não funcionam, que no caso é o SUS, por exemplo. Nós vemos coisas do governo do estado também, como as oficinas culturais foram todas fechadas para economizar gastos. Enfim, nós pagamos muito, mas pouco nos retorna. O que você fala sobre isso? A questão... Assim, e sobre a empresa, né, que tem que sonegar para poder sobreviver. Essa atividade, assim, a questão da necessidade de cortar custo é um problema muito mais complexo e a gente faria outro programa só com isso, né? Tá. Tem muitas despesas que são, obviamente, vinculadas, sei lá, saúde, educação, enfim, vários outros, servidor público, né? Tem lá a folha que cresce todo ano e tal, e tem um limite para aquilo. Então, é um problema muito mais complexo, né? Para a gente tratar aqui, mas, enfim, os governantes estão aí fazendo a parte deles também, alguns sim, outros não, né? Mas em relação especificamente à empresa, até no site a gente colocou isso, dá para fazer um estudo um pouco mais apurado. O Simples Nacional é o grande sistema de pagamento simplificado da pessoa jurídica que fatura até 3,6 milhões, que é a grande maioria, a esmagadora maioria das empresas do país, né? Quanto? 13 milhões e? De 180 mil até 3 milhões e 600. Tá. Então, esse limite está para ser mudado, sempre fala alguma coisa e tal, ninguém sabe bem ao certo se vai ser mudado. Mas hoje seria isso, né? E só que tem um grande nó tributário em relação a isso, né? A gente já vem batendo nessa tecla há um bom tempo e poucas empresas, né, talvez se apercebam disso, né? Às vezes a pessoa ela sabe que está em dificuldade, mas não sabe por quê, né? A empresa tem isso também. Então, o Simples, ele tem uma situação curiosa, que é o seguinte, me permitam aí os internautas fazer esse exercício, façam comigo aí. Quando você vai vender, por exemplo, uma uma empresa comercial, você vai fazer, por exemplo, eu vou vender pão de queijo, né? Não tem empresa que faz aí pão de queijo e tal para vender. Então, você faz o pão de queijo, você tem lá o custo, vou fazer um exercício de custo por produto. A minha variável é custo por produto. Vamos exercitar a mente. Cabeça, então, quando você faz o cálculo de quanto você vai vender e tal, você tem que colocar lá aluguel, isso, matéria-prima e tal, e você tem um custo tributário, né? Então, o aluguel, normalmente, quanto mais você paga, quanto mais você faz, ele, percentualmente, no produto, ele diminui. Mas, basicamente, eu vou fazer um raciocínio. O custo do produto, grande parte, é um insumo, né? Por exemplo, farinha para fazer o pão de queijo. Então, quando você tem, com o aumento da produção, há um ganho de escala, né? Mas esse ganho de escala, ele não é significativo, né? Quando você vai fazer 100 pães de queijo, você compra lá não sei quantos quilos de 10, sei lá quantos quilos de farinha. Mas quando você vai fazer 1.000 pães de queijo, você compra uma saca, né, ou uma caixa inteira e tal. Mas você tem uma redução, obviamente, de custo, que você compra em quantidade. Mas para você ter uma significativa redução do custo, você tem que ter uma escala muito grande. Então, para você ter uma redução muito significativa do preço de insumos, tem que comprar uma carreta de farinha por mês, né? Para você ter ainda E você, normalmente, na atividade comercial, você não consegue reduzir o custo em 75%. Né? Um quilo, sei lá, não sei quanto é, mas sair de R$10 para R$2,50. Não acredito que tenha um comércio que trabalhe dessa forma, em função da quantidade. Então, você tem uma curva levemente decrescente no custo do insumo à medida que você fatura, né? Por outro lado, o Simples, à medida que o faturamento aumenta, a alíquota aumenta. E aumenta numa rapidez muito grande. Então, você tem uma curva exponencial. Então, quando você vai fazer lá um pão de queijo, pão de queijo é R$2, né? Quanto mais você fatura, o percentual da alíquota do Simples aumenta. Então, ele já não pode mais custar aquilo, né? Então, o Brasil é a única situação, assim, eu faço uma brincadeira, um exercício com alguns amigos, e quando eu dou aula, eu falo assim, olha, quando você vai lá no pão de queijo, fala assim, eu quero comprar um pão de queijo, quanto é? R$2.
Aí se eu comprar 1 milhão de pães de queijo para dar para São Carlos inteira e tal, então de 2 vai para 4. Ao invés de reduzir... Em vez de reduzir, porque aumenta. o custo tributário aumenta muito. Então, por exemplo, o comércio ele sai de uma alíquota de 4% e vai quase 12%. Então, por isso que eu fiz o exercício de 10 para 2,50, que é um quarto, porque a alíquota do Simples, ela quase triplica. Quais são as alíquotas hoje? Para cada atividade tem uma tabela de alíquota, à medida que o seu faturamento aumenta, ele vai aumentando a alíquota. Desculpa, pode continuar, perdão. De forma que cada atividade, o serviço tem um, o comércio tem outro, a indústria tem outro. E pode chegar até quanto? Acho que era 18, ou tem mais, tem alíquota maior? Por aí, depende da atividade. Tem maior ainda? Ela chega até nesse percentual, que é em cima do faturamento, né? Então, quem tem empresa aí sabe que 18% de faturamento, em cima do faturamento né? Nossa Senhora. Aí você soma isso inadimplência, você soma isso uma porção de coisas, né? Que você vê que realmente o tributo, ele fica... Com o Simples, ele tem esse aspecto que tem, né? Pouco regressivo, digamos assim. Então, chega um momento que, em algumas atividades, né? Ele, quando está quase no limite, ou essa curva ela cruza com o custo do produto e com o custo tributário, fica muito desvantajoso, né? Muito desvantajosa a atividade, né? Então, às vezes, tem atividade que a gente vê que é melhor ele não faturar. Sim. Né? Então, sonegar, na verdade. Então, ele sonega. Ou ele sonega por sobrevivência, né? Em algumas situações, a gente não recomenda isso, né? Mas, às vezes, a pessoa acaba sonegando por uma questão realmente de crise e tal. Mas, em algumas atividades... Se houver o faturamento, ele acaba saindo do Simples, ou ele vai no aumento de alíquota, né? Que, enfim, isso foi aprovado pelo Congresso, né? Mas a gente normalmente, como estuda muito a atividade, e justamente no momento de crise, que a gente se pergunta e se questiona se algumas questões que davam certo antes, se não dariam agora. Né? Se dariam agora. Então tem essa situação. Ô, Eren, eu não sei se você vai poder responder essa pergunta, mas quem mais sonega, o rico ou o pobre? Agora tu vai sair justo, eu já estava esperando uma pergunta tem que assim. Dar uma sacada, né? Lógico. O que eu posso te dizer o que eu posso te dizer é o seguinte: não existe estatística em função de rico ou pobre, né? Até porque essa definição de rico e definição de pobre, ela cabe muita discussão, né? Sim. Eu já vi alguns livros assim que falam o que é pobre, o que é rico. O rico é aquele que ganha mais do que gasta, né? Então, assim, não existe essa estatística, né? E também as seleções de contribuintes, ela não tem muito em relação a rico e pobre, não. Entendi. Não saberia te responder de forma conclusiva, né? Até que enfim, eu acho que você vai ter. Pegou mesmo, hein? Mas você vai pegar lá no finalzinho, que você vai fazer aquele bate-bola, que eu acho que é legal, né? Porque tem os nomes aí, né? Tem Lava Jato, tem Temer, Lula, que eu acho que é bacana para ele aí. Mas, pode falar. Não, pode falar, fica à vontade. Não, fica à vontade, acho que você é o dono aqui da rádio agora. Não, imagina. Né? Não, tem outras situações também de benefício que eu queria também tocar. Por favor. Fica à vontade. O microfone é seu. Não sei nem se a gente estava falando de pessoa física, pessoa jurídica, agora eu queria voltar na pessoa física, porque tem um benefício que realmente a gente percebe que a maioria das pessoas tem direito e por uma situação particular, as pessoas não vão atrás. Né? E isso aconteceu recentemente com 2 colegas e tal, colegas não de trabalho, mas amigos, assim, que realmente que viram que tinham aí valores a restituir e foram agraciados aí, né? O que acontece? Eu vou precisar explicar um pouco mais. Tem lá no site leumamigo.com, depois na parte, vocês podem ler com mais calma lá. Mas, em suma, o imposto de renda, ele tem basicamente 2 limites, né? Ele tem um limite de obrigatoriedade, limite de isenção do imposto de renda. O que é o limite de isenção? É um valor tal, né, que esse mês era 22.847 e uns quebradinhos. Então, até 22.847, se você ganhou 22.847 no ano, você era isento. Então, abaixo desse limite você é isento, acima desse limite você paga imposto. Como que você pagou imposto se você foi assalariado ou trabalhador terceirizado ou prestador de serviço? Você pagou, quando você recebeu o valor, você recebeu com desconto de imposto de renda que foi retido na fonte.
se você ganhou acima daquele limite, você teve retenção. O que acontece, e tem outro limite também, chama limite de obrigatoriedade de declaração do imposto de renda. Então, anualmente, né, este ano o limite era 28.559. Então, ele está um pouco acima. Então, 22.847 e 28 mil, né, e uns quebradinhos. Acima desse limite, você é obrigado a declarar. Abaixo desse limite, você não é obrigado. Então, esses limites, desde quando veio aí o Plano Real, que unificou em real, esses limites sempre foram iguais, né? Sempre, desde a história do imposto de renda, esses limites sempre foram iguais. Então, o limite de isenção era sempre igual ao limite de obrigatoriedade. Em 2010, o governo reajustou a tabela, como reajustava todo ano, reajustou a tabela do imposto de renda em 4,5%. Só que reajustou o limite de obrigatoriedade em 30,6%. Nossa. Né? E naquela ocasião eu dava aula e tudo, eu fiquei me perguntando por que razão. Né? E tem lá várias explicações, tudo, mas o fato é que se criou um gapzinho, uma diferença entre os dois limites. De 22.847 e o de 28 mil, 28 mil, exatamente. Ah. Então, este ano que passou, vamos fazer o exemplo deste ano, por exemplo. Se a pessoa ganhou até 22.847, ela era isenta. Acima disso, ela teve imposto retido na fonte. Qual que é a porcentagem desse imposto, só para te... essa porcentagem que é retida na fonte ela dos começa 22. com 7,5%, depois ela vai subindo até chegar a 27,5%. Ok. Então, estamos falando em quase 30% da renda, né? Do pagamento. Então, e acima de 28 mil, a pessoa física era obrigada a declarar, a declaração de ajuste anual, e abaixo de 28 ela não era obrigada. Então, o que aconteceu este ano e o que acontece desde 2010, né? Entre 22.847 e 28.500 e pouco, as pessoas tiveram retenção na fonte, mas não eram obrigadas a declarar. Então, se a pessoa não era obrigada, primeiro, ela não era proibida, ela só não era obrigada. Só que no Brasil, se a pessoa não é obrigada, ela não faz, né? Claro. Então, ela não fez. Dá mais dinheiro. O que acontece é que essa faixa de renda, em torno de 1.200, 1.400, às vezes 2.000, depende da situação, mas essa faixa de renda média aí de 1.500, a pessoa teve retenção na fonte, né? Mas ela não era obrigada a declarar. E ela não declarou. O problema é o seguinte, se ela tivesse declarado, muito provavelmente ela teria pego a restituição. Entendi. Então tem aí um valor que o governo, né, ele faz, por conta desse diferencial, fica um dinheiro guardado lá, como se fosse uma poupança em nome da pessoa, esperando a pessoa buscar. Né? Ou seja, se não busca... Não busca, fica aí para o governo. Fica para o governo. Então, pelo que você está falando aí, para os nossos internautas ficarem atentos... Ô Luiz, pega mais um copinho d'água para ele lá, a gente vai falando aqui. Pelo que você está me falando, então, é o seguinte, você está nos incentivando a declarar o imposto de renda. Sim. Não é? Porque se você declara com uma renda aí de R$ 1.500 por mês, né, no final do ano vai dar aí 15 mil, 16, 18 mil reais. Não é obrigatório, como você disse aí que é 22. Mas se eu declaro esses 18 mil, talvez, não quer dizer que sim, mas talvez eu possa ter uma restituição aí. Deixa eu deixar bem claro esse ponto. Basicamente é isso, foi perfeitamente resumido por você. O que acontece é que as hipóteses legais, né? As situações que a pessoa é obrigada a declarar são várias, né? Uma delas é em função do que ela ganhou no ano, né? Sim. Que é a principal. Então, se ela atingiu lá determinado limite, ela é obrigada a declarar, e se ela não declarar, ela paga uma multa. Sim, sim. Que hoje né, o limite mínimo é R$ 165,74, 16574. Normalmente, essa pessoa que ela é obrigada, se não declarar, ela paga a multa. Sim. Além de ser obrigada a declarar, e se não declarar, ela pega lá ela não consegue tirar a certidão negativa e tal. Sim. Né? O que não é obrigado. O que não é obrigado não quer dizer que ele não seja proibido. Né? Então, se ele fizer uma declaração, e é salutar que se faça, né? Em determinadas situações,
Primeiro, porque ele pode recuperar um valor que está parado lá para ele. Né? E, além disso, incentiva a cidadania fiscal, que a pessoa passa a entender mais do tributo. Sim. E a gente acha que tributo é ruim e tal. Concordo que, né, em grande parte, o tributo no Brasil é alto em relação ao serviço que a gente tem, como você bem disse. Né? Tudo bem. Mas esse não é problema muito nosso. Né? O tributo está lá, aí o Congresso tem que mudar isso, ou com o tempo os governos. Mas o fato é, se a pessoa se inteira mais da atividade, declara imposto de renda, ela se preocupa mais, ela vai querer, naturalmente ela aprende mais sobre tributo, e além disso, corre o grande risco de ter o seu dinheiro em volta, né? Que é eu fiz até uma brincadeira, que não é risco nenhum, né? Então, e aliás, é um dinheiro que ela tem. Então, o que acontece muito, que a gente percebe no dia a dia, que essa faixa aí de renda de 1.500, 1.000 e pouco, até pouco menos, um pouco mais, tem muita gente, até saiu no jornal esses dias, muita gente perdendo casa, porque não está conseguindo pagar a prestação e o dinheiro está parado no governo. Tipo essas casas da Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. A pessoa não paga 3, né, o banco pega de volta, e às vezes o dinheiro está parado lá. Esses 2 colegas que eu estava conversando, um deles tinha R$501, fez a declaração, conseguiu. A outra tinha 3.000 e quase 4.000 reais. Olha, né? Que coisa. Foi lá, fez a declaração e retomou um dinheiro que é dela, né? É dela. Então, é só a situação. Então, para você saber especificamente como que você descobre isso, né? Simples, você procura uma unidade da Receita Federal, né? Ou se você tiver um certificado digital, que muitos poucos têm, né? Com certificado digital, você entra no site e você vê lá o que tem retido no seu nome, no seu CPF. Que coisa, hein? E o seu governo, o seu Michel Temer, o que o senhor faz com a grana, hein? O que será que acontece com a grana, né? Porque o povo não sabe disso, que o Eden falou. Sim. 99%. Deixa eu deixar bem claro aqui, o Michel Temer, como o chefe do executivo, em última instância, meu chefe, né? Digamos assim. Então, desculpa, Michel, desculpa. Tamo junto, Michel. Não tô querendo nem falar nada contra ele, nem a favor, mas tô dizendo assim, em relação a isso, não é problema nem do Michel Temer, é um problema da legislação. Sim. Né? A legislação foi criada pelo Congresso Nacional, não se ateve. Isso é um efeito colateral da alteração que eles fizeram em 2010. Né, deixando muita gente de baixa renda, normalmente, mas tem gente de alta renda também. Por exemplo, às vezes você recebe um salário de R$7.000, não pode se considerar uma baixa renda isso, né? Você recebe um salário de R$7.000, recebe janeiro, fevereiro e março, é demitido, você tem lá uma retenção enorme, né, por conta do seu salário de R$7.000, e você tem o dinheiro para receber também alto e está isento. Entendeu? Então é um problema da legislação, deixar bem claro aí. Né? Ellen, você não pode falar, mas eu posso. Na vida, nada é por acaso. Nada é por acaso. Será que os congressistas da época que fizeram a lei, né, tributária, não pensaram nisso? Às vezes pensaram, né? E deixaram aí uma renda para alguém aí, sei lá, você não pode falar, mas eu posso. Né? Então, os caras são inteligentes, não são burros. Burro é nós, com todo respeito a gente que está aqui no estúdio, né? Porque não é possível que eles não pensaram nisso. Não, bom, você não pode falar nisso, mas... Ainda bem que você me perguntou. Você não pode falar nisso, mas a gente fala, né? Já deixou claro, né? claro. Nem fica à vontade. Quer ressaltar mais alguma coisa? É isso. Então, basicamente, como a pessoa sabe, acho que o nosso colega lá que está nos acompanhando pela rádio, pela internet ou pelo Facebook, como que a pessoa identifica isso, né? Ela procura uma unidade da Receita Federal com um documento que tenha foto e que tenha o seu CPF, né? Seu CPF. Então ela vai e procura. Normalmente esse atendimento ele é agendado via internet, mas se a pessoa for lá na Receita também é atendido, né? Então ele procura, fala, olha, eu quero saber o que tem de imposto retido na fonte aí no meu CPF. E o atendente lá do auditor, analista, ou o técnico que estiver lá, ele vai emitir um extrato dos últimos 5 anos. Né? Até no meu site ali tem uma planilha que a pessoa preenche lá à mão com os dados, né? Tem uma coluninha verde, se tiver algum valor acima de 0 naquela coluna verde, ele tem direito. Como é que ele faz? Vamos entrar lá no Leão. Ele sabe que ele tem direito. Bom, isso aí já não basta, né? Ainda não é suficiente para ele conseguir. Sim. Então aí ele tem que entrar na internet, né? Ou baixar um programa, ou na própria internet, ele faz a declaração do imposto de renda do período, né, que for lá, né?
É tanto assunto que às vezes a gente vai até misturando nas perguntas, né? Sim, coitado Mas, do Éder. Ô Éder, me fala uma coisa, não sei se você sabe, eu acho que sabe, por que que tem essa, eu acho que é uma lei, que é a empresa que, a matriz, por exemplo, nós pegamos a Volkswagen do Brasil, nós temos a matriz dela em São Bernardo do Campo, né? Aí ela vem para São Carlos, começa a fabricar em São Carlos, e todos os impostos, por exemplo, dos motores fabricados em São Carlos, vai para São Bernardo. Será que a gente não consegue mudar isso, trazer para São Carlos esses impostos? Por exemplo, nós temos muito imposto que vai para São Bernardo, mas, peraí, você fabrica aqui. Se você pegar aí pelo menos uns 100 milhões de reais que vai para São Bernardo, que deve ir mais, dava para recapear bastante a cidade, entendeu? Será que não consegue? O que você pode me falar? Isso já é um pouco político, né? Ivan, a sua pergunta é excelente, né? E toda pergunta excelente, ela coloca o entrevistado numa situação muito justa, né? Eu acho que essa você me pegou, mas eu vou tentar sair. De novo. Eu acho realmente que essa é uma falha da legislação, né? No caso, tem vários exemplos aqui em São Carlos, o caso da Volks é emblemático, né? Que ela é uma atividade aqui que geraria muito imposto para a cidade, enfim, e reverteria até em serviços ou no atendimento melhor para os funcionários que aqui trabalham e moram, né? E esse recurso ele é canalizado para a matriz, né? Então tem esse realmente problema, um problema legislativo, isso é uma lei, né? Que foi criada no Estado de São Paulo e também tem benefícios também em relação similares na União, que canalizam esse imposto para o município onde está sediada a matriz, né? Então, esse é um problema realmente, né? E isso foi, em parte... Outro exemplo, aliás, o exemplo inverso disso é o caso do Serasa, né? O Serasa, até onde a gente sabe, né? E foi noticiado na imprensa, não estou falando nada aqui que eu saiba em função do meu serviço. Eu estou falando o que a gente sabe aí de amigos que trabalham no Serasa e de o que saiu na imprensa, é que o Serasa ele transferiu a sede para São Carlos, né? E isso trouxe uma arrecadação significativa de ISS, né? Para o município, né? Então talvez a Volks, né, pudesse fazer o mesmo, né? Ou a legislação ser adaptada nesse caso. Eu realmente, você está me perguntando a minha opinião pessoal, não como auditor, não estou falando nada em nome de Receita, em nome de lado nenhum. Mas eu acho, estou falando em relação a São Carlense de coração que eu sou. Eu acho que isso acontece realmente em várias cidades, e normalmente cidades que precisam, porque as sedes normalmente são em municípios maiores, né? Mais próximos da capital. Mais próximos da capital, que também já são mais desenvolvidos. Então aí cria aí um problema de desenvolvimento, né? Então realmente é um problema, e não acontece só em São Carlos, acontece em vários locais. Exato. Ô Éden, há 18 anos atrás, quando você começou esse trabalho, o que você vê hoje, depois de 18 anos, né? Que de repente era bom e hoje não tem mais, ou que não era bom e hoje precisa, enfim, como é que você sentiu esses 18 anos dentro da Receita Federal? Quais são os pontos negativos, quais são os pontos a ser melhorados, positivos, dentro desses 18 anos de trabalho? Olha, eu posso dizer que a Receita Federal, né, não estou falando o nome dela, mas estou falando o nome de Éden Ribeiro aqui, né, no cidadão São Carlense. Eu acho que a Receita ela evoluiu em grande parte, né, mas o fato de ter evoluído não quer dizer que a gente também não tenha muito a melhorar, né. Então a população aí tem vários canais para ajudar a Receita, ou qualquer outro órgão, DENIT, CETESB, o que for, a evoluir, né. E o que a gente realmente percebe em relação ao atendimento, né? A gente realmente... o que eu diria que isso, na minha opinião, assim, o atendimento ele poderia ser um pouco mais humanizado em função de que várias pessoas não têm acesso à internet, né? Então, muito se migrou para a internet. É bom para quem tem internet, né? Então, mas às vezes, para quem não tem internet, né? O INSS também é emblemático em relação a isso, né? Há muita coisa na internet, mas às vezes aquelas pessoas de 70, 80 anos não têm internet, né? Estamos falando em São Paulo, mas vamos pensar em Piauí, Maranhão, o interior daqui do país, né?
Tem locais em São Carlos que não pega internet. Agora, imagina no interior do Piauí também, né? Não tem nem luz, às vezes, Tem, lá para lá, não não vai luz, ter internet. água, né? Exatamente. Então, tem asfalto, né? Tem escola, não tem professor. Então, realmente, eu acho que essa informatização, ela tem que ser um pouco mais balanceada, né? A gente não pode migrar tudo para a internet, eu acho complicado um pouco. Então, tem que ter ainda um atendimento mais humanizado do... O papel, o famoso papel. Eu diria que é isso, assim, precisa ser, né? Por exemplo, às vezes alguns atendimentos, assim, você vai, tem uma senha, depois tem que tirar outra senha, então ficou um automatismo que em grande parte é bom, mas em uma parte ainda ela é... Principalmente para a geração dos anos 50, 60, por exemplo, minha avó, minha mãe, que são pessoas que não entendem muito da internet, estão aprendendo agora, não é? Aí se pegar a minha geração, a geração da minha filha, que já é um pouco mais, né? A internet já está aí, já aprendeu com mais facilidade. Aí lá na frente, 2020, 2050, já vai saber um pouco mais. Eu concordo com você sobre isso. Assim, ainda bem que você não falou na geração dos anos 70, que eu me incluiria, né? Eu não, eu tô na 90. Isso é bom. Mas eu sou jovem há mais tempo que você. Eu não sou mais velho, eu sou jovem há mais tempo. Eu sou de 77, pô. Você é de quando, Eden? Eu sou de 72. 72. E você, Ivan? Eu sou de 82. 82. Uma diferença. No futebol, principalmente, ele corre bem mais que eu. Mas eu digo assim, a questão, assim, de internet, essa geração nova, né, ela vem realmente com uma facilidade muito grande. Eu fui conhecer meu primeiro computador, eu fui quase no final da faculdade aqui, quando eu fiz em 91, 95. Mas eu fui conhecer meu computador quando entrei na faculdade, né? E foi assim, não tem nem curso, a gente vai aprendendo, o cara que tá do lado vai falando e tal. Hoje a meninada já sabe muito mais. Veja minha filha com 10 anos, que tem uma facilidade imensa, né? E tem mudanças, Ivan e Gustavo, que elas são assim culturais, né? Sim. Que demoram gerações para se mudar, né? No caso do cinto de segurança, eu sou da época que não se usava cinto de segurança, né? Então, aí veio em 95, veio a lei nova no Código de Trânsito, e aí passou-se a usar e tal, e eu tenho uma brincadeira quando eu trabalhava em outro estado, que não veio ao caso, né? E senão esse povo vai ficar meio chateado. Eu trabalhava numa consultoria e chegava nesse estado, né? Eu descia lá na rodoviária e entrava no táxi, né? E o taxista, todos eles falavam, grande parte falava assim, o doutor é paulista? Né? Eu falei, com esse sotaque o povo já sabe que sabe que é. Eu falei assim, mas rapaz, eu não falei nem um A com você, como é que você sabe que é paulista? Não, paulista é o único que põe um cinto. Né? E hoje você vê, hoje é uma naturalidade, né? A gente não põe um cinto, parece que está sem roupa, né? Então, são gerações, demoram gerações. Eu acho que tem mudanças que estão começando, mas que precisam continuar, né? No caso aí, tem várias. Você sabe do que eu senti um cheiro agora aqui? Não. Não sei quem que está aí da década de 70, né, nos ouvindo e nos vendo, mas eu senti o cheiro do mimeógrafo, cara. É da sua época ou não? Minha mãe é professora, era professora, e eu ajudava ela a girar aquele mimeógrafo. Que legal, a gente não fazia a prova, cara. Aquele cheiro de álcool deixava a gente doido dentro da sala de aula, porque rodar a prova naquele mimeógrafo, cara, eu senti o cheiro do álcool aqui, cara. E a máquina de datilografar, que você chegava no finalzinho do texto, você errava, tinha que rasgar e fazer de novo. Né? Verdade, isso é verdade. Aí veio uma máquina, eu lembro que eu fui ver em Araraquara, na época, um amigo estava vendendo e tal, comprou uma máquina bacana, cara. Que você tinha uma tecla, assim, você voltava, ela limpava né? Hoje, olha que coisa, né? Que legal. O pessoal tá achando que eu sou, né? Não, mas o Eden, nós já estamos aqui há 1h02 minutos. Tudo isso, é verdade. Não parece. Olha que papo gostoso. Exatamente. E tem coisa ainda, hein? Né? Tem muitas coisas para perguntar, mas infelizmente eu vou ter que encerrar, porque nós vamos começar o jornal agora, daqui a pouquinho. Temos que preparar o jornal. Porém, eu vou fazer um bate-papo, um ping-pong com você, que é o seguinte. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou falar um nome. Por exemplo, vou falar celular. Você vai falar assim, ótimo, com uma palavra. Entendeu? Vou falar uma palavra, você responde com uma também. Eu posso ver as palavras antes? Não. Eu quero fazer a última depois que você terminar. Pode ser, Ivan? Pode. Legal. Então, desliga o Face aí, vamos fazer gravado. Então vamos lá. Vamos começar. Família. Tudo. Lei tributária. Não vai falar merda que não pode. Não pode. Só eu posso, você não pode. Complexa. Lava Jato.
Lava Jato é boa pro país. Família já falei. Religião. Religião é um suporte. Receita Federal. Agora pegou, hein? Cuidado. Uma instituição respeitável. Não, é uma só. Que? Respeitável. Respeitável, Pronto. tá bom, pronto. Juiz Sérgio Moro. Uma palavra? Uma palavra. Excelente juiz. Tá bom, Excelente, vai, tá bom. Lula. Lula? Uma palavra também? Também. Não vai falar ladrão que não pode. Não. Um cidadão. Eike Batista. Esse sonegou, hein? Esse sonegou bastante. Esse aí eu diria assim, curioso. Curioso. Boa, essa foi boa. Justiça brasileira. Justiça brasileira. Uma justiça boa, digamos assim. Imposto de renda. Imposto de renda, importante para o país. São Carlos. O Carlos é do coração. Você tem filhos? Eu tenho uma menina de São Sua Carlos. filha? Minha filha é meu amor, Sua esposa? também. Que beleza. Vai lá, Gustavo. Para finalizar, Éden por Éden. Eu sou um plantador. Eu gosto de plantar sementes de coisas boas, né? E a gente tem que sair na vida plantando e é por aí, né? E o que a gente vai colher, se a gente plantar coisa boa, a gente colhe coisa boa. E Deus sabe o que faz. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico, bíblico. Então é verdade. Eu queria dizer realmente da minha satisfação. Foi um grande um papo bem gostoso, como desses que a gente não vai esquecer, né? Tão cedo e muito bom mesmo. Muito obrigado pela oportunidade, adorei. Éden, tem alguma coisa que eu não tenho bastante. Isso tem bastante, mas eu vou fazer, que a gente faz com todo mundo. Tem alguma coisa que nesse primeiro bate-papo você deixou de falar, nós não perguntamos, que você precisa falar no primeiro bate-papo, que eu tenho certeza que será de muitos. Como eu disse, tem muitos assuntos para abordarmos. Porém, como eu já disse, o nosso tempo está esgotado, está estourado, né? E tem um recadinho que você quer dar, além de entrar no site do leão.com. Enfim, o microfone é seu agora. Rapidamente, né? Agradecer aí quem nos acompanhou, né? E mais do que, assim, eu acho que é importante também ouvir o que eles querem dizer. Então, às vezes, e me colocar à disposição, né? Se eu não sei, eu estudo bastante, né? E a gente traz aqui a solução, ou pelo menos parte dela, né? Então, se você tem alguma dúvida em relação a determinado, qualquer assunto, né? Você pode encaminhar para a rádio e eu estou à disposição. É um prazer imenso. Hoje foi maravilhoso aqui, acho que todos também gostaram. E a gente traz o assunto, a gente vem discutir aqui, né? Estudar e colocar. É isso. Muito obrigado, Éden. Que Deus te abençoe sempre, você, sua família, sua profissão. Os microfones da Rádio Sanca estão sempre abertos. Quando quiser vir, pode vir. Está sempre aberto para você. Luiz Gustavo, nosso muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Gina, obrigado, Ivan. Obrigado, Éden. Obrigado também a todos ligados aí na Rádio Sanca, Ivan. Galera da Rádio Sanca, muito obrigado. Quero dizer que esse vídeo está já salvo no Facebook, obviamente. Porém, já vou transferi-lo para o site da radiosanca.com.br e também para o YouTube, tá bom? Você pode acompanhar através desses dois links também. Muito obrigado. Às 5 horas já vem aí o Happy Hour da Notícia com Ivan Lucas e Vanessa Gurian. Rádio Sanca e você, juntos na web. Tchau, gente. Tchau. Você sabia? Todos os meios de comunicação atingiram 50 milhões de usuários em tempos diferentes. O rádio levou 38 anos desde sua descoberta até sua popularização para atingir 50 milhões de ouvintes pelo mundo. A televisão levou 13 anos para atingir os mesmos 50 milhões de telespectadores. E a internet? Você sabe em quanto tempo ela conquistou 50 milhões de usuários? Apenas 4 anos.